Bom dia a todos, queridos amigos. Com muita alegria no coração, quero falar com vocês. Para quem está ouvindo a minha voz agora, talvez não entenda a lei Magnitsky como eu. É um negócio muito novo, essa lei que foi criada em 2009. Mas vou ler aqui informação que eu peguei aqui no Google. Não estou dizendo, estou passando apenas informação para quem vai ouvir minha voz. Não tenho nada a ver com isso que está escrito, mas estou lendo porque tem pessoas que, de repente, que fica curioso com isso e não sabe, por falta de procurar onde ler ou de falta de informação mais direta. A lei Magnitsky, o que é a norma americana aplicada contra Alexandre de Moraes. Inspirado por um caso de corrupção e assassinato na Rússia, a lei Magnitsky tem sido usada por países democratas para punir violações de direitos humanos e atos de corrupção. Na minha modesta opinião, essa lei, assim aplicada às pessoas, é muito pior que uma prisão. E você vai ver aqui, na informação que eu vou passar, você vai ver que é pior porque ela atinge pessoas relacionadas a essa pessoa também. Um filho, uma esposa, um parente. Em um episódio sem precedente na história das relações entre Brasil e Estados Unidos. O governo Donald Trump anunciou a imposição de duras sanções contra ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, amparada pela lei Magnitsky. Legislação americana voltada para punir agentes estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos e corrupção. As penalidades envolvem bloqueio de bens, olha para você ver, bloqueio de bens, restrições de transações financeiras, banimento do magistrado do território americano. A seguir, entenda o dispositivo da legislação americana aplicada contra Moraes. O que é a lei Magnitsky? A chamada lei Magnitsky é um nome complicado, mas é assim. É um mecanismo internacional que permite a sanção de indivíduos acusados de corrupção e violações de direitos humanos. A legislação voltou ao centro do debate público no Brasil após os Estados Unidos incluir o ministro Alexandre de Moraes em uma lista de sanções baseada nessa lei. A medida anunciada inclui bloqueio de bens sob jurisdição americana e proibição de entrada de magistrado nos Estados Unidos. Coisa é complicada, é muito complicado. Criada originalmente nos Estados Unidos, a legislação tem como origem o caso de Sergei Magnitsky, advogado russo que morreu na prisão em 2009 após denunciar um esquema de corrupção envolvendo autoridades de seu país. Gente, que coisa incrível. Agora a coisa vai esquentar mesmo. Sei lá quem vai perder. O povo já está perdendo. Em resposta, o Congresso americano aprovou, o Congresso americano aprovou em 2012. Então é muito nova essa lei. Uma legislação permitindo ao governo impor sanções a indivíduos considerados
responsáveis por graves abusos de direitos humanos ou por corrupção sistêmica. Desde então, países como Reino Unido, Canadá e membros da União Europeia adotaram versões semelhantes da lei. No caso brasileiro, a aplicação direta da lei Magnitsky reacendeu tensões institucionais. Moraes é uma figura central na condução de inquéritos sobre os atos considerados antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e outros casos que envolvem desinformação e ataques ao sistema eleitoral. De um lado, seus críticos acusam de abuso de autoridades e censura. De outros, seus defensores apontam que o ministro agiu dentro da legalidade para conter a ameaça à democracia e garantir a estabilidade institucional. É difícil uma democracia assim, mas como é difícil, transmitida de poder, de outras coisas mais. A decisão dos Estados Unidos gerou reações imediatas do governo brasileiro, que classificou a medida como indevida e alertou para seus possíveis impactos diplomáticos. Leia mais abaixo. Já especialista em direitos internacional lembram que a aplicação da lei Magnitsky, apesar de unilateral, tem peso simbólico e político. Com a medida, o Brasil passa a figurar entre os países atingidos diretamente por uma legislação até então usada contra governos autoritários. Vocês já lembram de Saddam Hussein, do Bilab, de outros e outros? Agora está no Brasil. Quem que é a figura principal? Você já sabe. A inclusão de um membro da alta corte do país abre um precedente inédito e amplia a discussão sobre os limites entre soberania nacional, atuação judicial e pressões internacionais no cenário contemporâneo. A decisão contra Moraes. A decisão, tornada pública pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, acusa Moraes de ser o responsável por autorizações de detenções arbitrárias e supostas repressões à liberdade de expressão no Brasil. Dentre os episódios citados estão processos envolvendo figuras políticas, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, que, segundo o governo Trump, teria motivação política. É cruel isso aí. Analista aponta que, ao utilizar a lei Magnitsky, Washington eleva substancialmente o tom de sua política externa ao aplicar sanções até mesmo à autoridade de países considerados parceiros. Segundo o que foi detalhado pelo governo americano, todas as contas e ativos financeiros em nome de Moraes, sob jurisdição dos Estados Unidos, foram imediatamente congelados. Está sentindo na pele o que os outros vêm sentindo. Aí está a questão da grande encrenca formada. Além disso, cidadãos e empresas americanas ficam proibidos de manter relações comerciais ou financeiras com ele e seu visto estadunidense foi revogado. Dada a predominância do dólar nas operações internacionais, especialistas afirmam que tais medidas podem restringir ainda mais o excesso do magistrado a recurso no exterior,
potencializando o impacto financeiro à lei de fronteira nos Estados Unidos. Resposta do governo brasileiro. Eita, nós, que confusão, nós estamos numa briga de cachorro grande e vai respingar em nós todos. As respostas do governo brasileiro sobre a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva foi veemente. Por meio de nota, o Itamaraty classificou a iniciativa americana como uma ingerência inaceitável nos assuntos soberanos do país e advertiu sobre potenciais retaliações. Entre as ações em estudos estariam restrições a diplomatas norte-americanos no Brasil, suspensão de acordos bilaterais e medidas comerciais e de represália, sinalizando o risco de uma escalada em crise sem fim. Esperamos que Deus toque no coração dos poderosos, porque se briga fosse bom, era só brigar. Se guerra fosse bom, era só guerra. Nós temos que trocar as nossas razões pela paz e orar por esses políticos, esses que querem ser o Deus aqui no mundo. Nem sei quem está certo. Eu só sei dizer que o que está errado, o que estão fazendo pelo nosso povo brasileiro. Essa eu tenho certeza. Vocês que vão ouvir essa informação, não me queiram mal. Aqui eu só falei o que está escrito. A minha opinião, talvez alguns já conhecem. Mas a minha opinião é apenas opinião. Às vezes estou certo e por muitas vezes eu posso estar errado. Forte abraço, Deus abençoe sempre.